Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sempre muita alegria a gente poder estar junto aqui para mais um bate-papo, né? E sempre antes do nosso bate-papo, a gente eleva o pensamento na nossa prece íntima, as palavras do nosso oração, pedindo as bênçãos do Pai, recebendo o amor e a misericórdia do Mestre Jesus, o abraço aconchegante do nosso anjo de guarda, sentindo a presença dos nossos afins e dos mentores desta asa, para que possamos tirar bom proveito da nossa conversa de hoje. Para nós todos, encarnados e desencarnados. Pedindo então ao Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre este capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 9 e é bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mas, particularmente, especialmente sobre esta mensagem do nosso irmão Lázaro, ele vem falar sobre obediência e resignação. E assim eu vi isso, porque eu sempre peço para que meu anjo de guarda me oriente sobre o nosso bate-papo, sobre o que eu preciso ouvir. E assim eu lembrei do meu filho, do meu caçula, que hoje tem 32 anos, mas eu lembrei dele de quando eu falava, você tem que me obedecer. Eu fui uma mãe muito brava, estou confessando aqui. E ele, com seus 7, 8 anos, ele olhava assim para mim e falava, por quê? Você tem que me obedecer, ponto. Não, por quê? Nossa, isso era o fim, né? Porque, para mim, quando minha mãe ou meu pai olhava, a gente já obedecia. Eles não precisavam falar, você tem que me obedecer, era só olhar e a gente obedecia, sem perguntar nada, sem questionar nada. Os meus dois mais velhos foram mais ou menos assim, a Sula não. Tudo ele perguntava por que eu estava dando aquela ordem, por que ele tinha que me obedecer. E aí, Lázaro, esse nosso irmão, ele diz assim: e a doutrina de Jesus ensina obediência e resignação. E são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com negação do sentimento de vontade. Aí eu falei, caramba, era isso. Eu negava a minha vontade em obediência aos meus pais, ou aos professores, ou aos mais velhos, porque quando falava que tem que obedecer, a sua vontade sumia, você tinha que obedecer.
E o Lázaro está dizendo, e os homens confundimos a obediência e a resignação com a anulação do nosso sentimento, com a anulação da nossa vontade. Então, peraí, então não é, então obedecer não é anular a sua vontade, realmente é questionar por quê. Por que eu tenho que te obedecer? Então eu voltei a lembrar do meu filho, talvez ele quisesse saber, por quê? Vamos ver se ela tem razão, ela está me ordenando a fazer, me querendo e eu faça, me obrigando a fazer. E daí eu lembrei, porque eu na minha adolescência trabalhei com famílias judias. Comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei lá no Bom Retiro com judeus e conheci bastante da cultura deles. E os meninos, particularmente, porque para as meninas não, os meninos desde cedo começam então a receber orientação dos rabinos. Desde 5, 6 anos começou a ler, ele já começa a ler a Torá. E vão seguindo os passos desse rabino, desse mestre. Eles vão lendo a Torá, abrindo a Torá, lendo, mas vão vendo o que esse rabino faz. Isso desde pequeno. Para quê? Para quando ele tiver 12, 13, no máximo 14 anos, ele possa ser igual. Ele possa abrir a Torá e passar os ensinamentos que ele recebeu do mestre. Em obediência. Ele recebe esses ensinamentos em obediência, mas não em obediência cega, essa anula o sentimento, mas em obediência de saber. Ele estuda, ele vê o que o mestre faz, ele fala, mas ele vai lá estudar. Ele está lendo, está aprendendo. E aí a gente lembra disso, né? E Jesus com 12 anos, com 11, 12 anos, quando foi para o templo, foi dar lição, né? Ele foi numa festividade do Pêssar, né, da Páscoa, mas ele sentou com os rabinos, com os mestres e começou a falar com sabedoria. Lázaro então diz aí pra gente, e obedecer é consentir com a razão. Puxa vida, então meu filho estava certo, ele tem que entender por que eu estou dando tal ordem, por que ele tem que obedecer. Ele precisa entender por quê. Aí ele vai aceitar a ordem e obedecer. Mas se ele contestar, então ele vai, por que é isso, não é? Por que deve ser assim? E nós vamos então explicar uma vez, 2 vezes, até ele se conscientizar daquilo e ter então o consentimento pela razão. Isto é obedecer. Consentir é isto, né? Abraçar, é aceitar, é adotar. Isso é consentir. E Lázaro fala, e resignação é o consentimento de oração. É aquilo que você aceita sem questionar, mas sem revoltar. Aí eu pensei assim, então, será que a mãe de Jesus aceitou o que o anjo Gabriel falou para ela com resignação, não com obediência? Quando ele anunciou, você vai ser mãe, né? Bendito seja o fruto do seu ventre, você vai conceber. Ela não entendeu nada do que ele falou. Ela até falou, como? Né? Se eu nunca estive com homem nenhum. Ele falou, é ponto.
ela aceitou uma resignação, então, não uma obediência. Eu pensei isso, e vocês pensassem nisso também, e sabe, a gente possa conversar depois. E a nossa amiga ali falou do Saulo, aí eu pensei, e Saulo aí do cavalo, né? Onde ele falou para Jesus assim, Senhor, o que queres eu faça? Será que foi uma obediência ou uma resignação? Porque Saulo era instruído, né? Ele era mestre das leis, ele sabia quem era o Cristo, ele sabia quem era. Ele perseguia os cristãos, ele conhecia toda a história. Então, quando ele e falou, e eles eu faço, eu pensei assim, acho que Saulo aceitou isso com obediência. Porque foi uma razão. Tudo ele já sabia do Cristo. Ele falou, caramba, é mesmo? Então, você está se apresentando aqui para mim, então, olha, eu estou vendo, é você, então, e você quer que eu faça? Então, Saulo teria aceitado Jesus por obediência. E aí eu pensei, caramba, quando a gente se vê perto de Jesus, né? Quando a gente tenta sentir a presença, estar perto, vemos a nossa pequenez, o tamanho da nossa pequenez. Como a gente pode dizer que vai obedecer a Jesus se a gente nem conhece Jesus? Como a gente pode se dizer cristão se a gente não sabe a grandiosidade desse ser? Nós temos ouvido isso, né? Nós aí da ASA temos ouvido isso ultimamente, né? Nós não conhecemos o poder e a autoridade deste ser. Será que a gente obedece os mandamentos? A gente não obedece, a gente aceita por resignação, a gente aceita de oração, até um dia e a gente tenha competência para conhecer um pouco, poder obedecer e seguir. E aí, meus amigos, vejam bem, quando Jesus começa ali a sua caminhada e arrebanhando os seus discípulos, será que ele perguntou ali para o Simão Pedro, olha, eu vou começar um discipulado e eu vou falar sobre o reino de Deus, assim, você quer vir comigo? Ele só passou e falou, você é Simão Pedro? Venha. Você é filho do... Venha. E eles iam, sem perguntar nada, sem perguntar, mas você não quer sentar e explicar um pouquinho o seu projeto? Não, eles só falaram, você é fulano? Vamos comigo. Então eu fiquei pensando, acho que o discipulado de Jesus foi todo resignado. Nem depois da crucificação teve obediência, porque eles não sabiam do que esse homem falava. Eles não compreenderam. Eles foram compreendendo depois, lembrando, conversando. Lembra quando ele falou isso? Você lembra quando ele falou? Ele um escrevendo, o outro escrevendo. Nossa, ele queria dizer isso. Aí eles foram aos poucos, eu penso, né, compreendendo e falando, a gente tem que ensinar isso, a gente tem que repassar isto. Aí é a obediência. Esses meninos judeus que seguem o mestre, eles são chamados de talmidim.
A orientação que eles recebem é assim: siga o seu mestre, vá sempre atrás, você não anda emparelhado e nem na frente do seu mestre. Porque você vai receber toda a poeira ele deixar pelo caminho. Você vai ver tudo ele faz, vai ouvir tudo ele fala e você vai aprender. Quando você estiver bem empoeirado, talvez você seja um discípulo, um seguidor do seu mestre. Não são todos que conseguem isto. Então, quanto mais empoeirado você estiver, é sinal de que você seguiu mesmo o mestre. Caramba, será que eu estou empoeirada? Será que eu tenho seguido o mestre? Será que eu já entendi o que ele deixou para a gente ir? As informações, os ensinamentos. Quando ele diz, né, meu reino não é desse mundo. Nossa, isso parece tão distante, né? Hoje ainda. Como teria sido para esses discípulos entender isto? Meu reino não é deste mundo. Se levar um tapa, ofereça outra face. Se te pedirem a túnica, não sei. Gente, será que eles entendiam isso? Eu fiquei pensando nisso, como nós somos abençoados por ter acesso, por poder ter conhecimento através do que estes discípulos abnegados escreveram para nós, deixaram escrito para nós. Os meninos, os talmidins, aliás, a cultura dos judeus, né? Eles transmitem ensinamentos, por isso se chama até tradição. Tradição é transmitir. Então, eles transmitem ensinamento muito pouco por escrito. É tudo oral, tudo verbal. Eu estou lhe dizendo isso porque o meu pai me falou isso, porque o pai dele falou para ele, o avô dele falou para ele. E isto vai ficando, sabe? E um conhece é porque os ancestrais conheceram. E é tudo igual. Não é conversa de telefone sem fio. E um fala e o outro aumenta ou diminui, não. A transmissão do ensinamento, né, é oral. Literal. Então a gente já leu isso daí tantas vezes, meu livro é todo rabiscado e de repente eu entendo. Já um pé do outro lado da vida, né? Agora eu começo a entender. Agora talvez eu esteja começando a obedecer, a fazer por obediência. Como disse a nossa irmã Vera, amar ao próximo. Agora sim, eu vou começar a amar por obediência, por entender o que é isso, amar ao próximo. Não é? Todos os ensinamentos que nós temos recebido aqui na ASA, talvez agora eu comece a obedecer e não aceitar, não consentir com oração, mas consentir também com a razão. Isto é uma descoberta. Eu convido vocês a fazerem. Não só com relação a isso, com relação à obediência e à resignação, né? Mas com tudo, e Jesus diz, né, com as bem-aventuranças, né? Porque o que seria, né, ser manso e pacífico? Gente, eu vou ter que estudar isso agora.
Eu vou ver e os espíritos, assim como Lázaro, né, deixou isso há 160 anos atrás. Vamos prestar atenção e nós temos recebido dos nossos irmãos espirituais, né, e se comunicam conosco. Vamos ouvir, vou prestar atenção, eles estão trazendo, para ver se eu consigo praticar a obediência e resignação. Essa questão de Maria também, isso me deixou, sabe, muito feliz em pensar nisso. Maria não questionou, Maria não quis entender, né? Ela só falou, mas como, né? Se eu nunca estive com nenhum homem, você vai conceber. Então ela aceitou com resignação. Será que isso é reconhecer a autoridade de Deus? Né? Lembra aquela outra passagem a gente vê nos evangelhos, quando, está me ocorrendo agora, quando Jesus fala para o Simão Pedro, pode descer daí, vem andar, pode andar na água. Você vai andar sobre a água. Vocês lembram dessa passagem? Ele fala, pode descer, vem. E aí Pedro fica meio assim, né? Mas põe o pé fora do barco. E vê e dá para andar. Ele põe o outro, né? E dá 1, 2 passos. Isto é obediência, eu pensei. Isto foi reconhecer o poder daquele homem. Acreditar no que ele está falando. Põe o pé e vem. Ele pôs e deu um passo. Mas de repente a ventania, pronto, ele perdeu a fé. Aí Jesus dá a mão, não é? E falou, caramba, homem de pouca fé. Percebe? Quando ele consegue pôr o pé ali e andar, agora eu estou pensando isso talvez seja a obediência ou a razão. Eu acredito no que ele está falando. Se ele está mandando eu pôr o pé, porque ele tem poder para isso. E veja quantas promessas nós temos de Jesus. De que nós somos deuses, de que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais. Só que a gente não conscientiza disto. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Porque ainda não... A gente não conscientizou. Não consentiu com a razão ou com o coração. Imagina se quando a gente acreditar nisso, se Jesus falou, caramba, se ele é o nosso modelo, se ele é o construtor disso aí, se ele é o governador planetário, se ele está falando, eu posso. Não é uma descoberta, meus irmãos? E merece uns minutinhos da nossa atenção, da nossa dedicação. Como nós ouvimos aí ontem ou anteontem, o tamanho, a grandiosidade de tudo isso que nós temos e nós vemos, né, na criação de Deus, na natureza, no universo, no cosmo, e tamanho que fica o nosso problema, né? A gente até falou, né? Depois de assistir aquele vídeo tão maravilhoso, né? Nos mostrando o tamanho do universo, aliás, um pedacinho só do universo. E tamanho e a nossa preocupação com o dia de amanhã. Outra promessa de Jesus, né?
Ele falou, não se preocupe, amanhã basta as coisas de hoje. A cada dia basta as suas mazelas. Olha, isso é uma promessa de Jesus. Hoje basta o que você tem para resolver hoje. Amanhã é futuro. E a gente não sabe se nós temos esse futuro. Então é outra promessa de Jesus. Então eu vou rendo agora. Para a gente refletir. E começar com a nossa razão, então, obedecer. Ter esse sentimento racional. Esse ele falou é verdade. Se eu começo agora a conhecer quem é Jesus, eu posso dizer, acho que eu estou começando a conhecer quem foi essa pessoa. Então eu vou ter que começar a obedecer com razão, com a minha racionalidade. Se eu não chegar a este ponto de sentir com a razão, eu particularmente vou começar a sentir com o coração. Vou fazer por resignação. Porque eu não teria por que duvidar. A partir do momento que a gente começa a conhecer o poder e a autoridade deste ser. Então esse era o bate-papo que eu iria ter com vocês hoje. Falar sobre a obediência e a resignação. Meu filho está com 32 para 33, eu ainda falo para ele, olha, com quem você está falando? Eu sou sua mãe, me obedeça. Ele não fala mais, por quê? Mas ele me olha assim e fala, a senhora pensa, eu sou criança? Começar a pensar nisso ainda. Ele e todos os demais, né, tem que reconhecer a autoridade. Mas quem tem autoridade? Quem faz? Você tem que mostrar. Olha, outra coisa, né? Você tem que mostrar, você tem que dar o exemplo, né? Pelas atitudes, né? E olha, e é isso, a gente tem que ver o que Jesus fez. Se a gente pensar nisso, é mais um motivo para acreditar, para confiar. Porque ele fez. A menos que seja tudo mentira que está escrito ali, né? E não é possível que, né, uma mentira perdure por gerações e gerações, né? Então vamos abrir nosso coração e a nossa razão para reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos então. E eu particularmente vou agradecer por esses momentos, por esta conversa. Muito me elucidou. E me dá uma certeza de que hoje eu sou um pouquinho melhor que ontem. E quero crer e sou um pouquinho pior do que amanhã. Eu quero ser amanhã um pouquinho melhor. E para isso, eu me coloco à disposição para ouvir, para entender, para chegar a obedecer e se não me resignar com toda a história, com todo o ensinamento, não só de Jesus, mas dos meus ancestrais também. Desde os meus irmãos mais velhos, né, dos meus pais, e de toda a ancestralidade que puder me trazer informações. E assim,
Eu convido a vocês também para agradecer por esta noite, por esta conversa e possamos completar este ensinamento, não é? Esta companhia na hora de receber o nosso passe, não é? E possamos ali nos fortalecer para pôr em prática tudo aquilo que a gente vê e tem na teoria. Assim, Senhor Jesus, agradeço e peço a sua permissão para dar por término a nossa conversa desta noite. E assim seja. Graças a Deus.